para se adaptar ao novo normal. Então, muitos lugares, né, estão voltando às aulas. Aqui no Canadá, as aulas voltam agora em setembro. Eu li também que aí no Brasil, alguns lugares estão voltando. A Universidade Federal já criou, de Pernambuco, já criou um novo calendário. Obrigada pela chuvinha de coração. Vão colocando mais corações aí, porque dizem que o Instagram vai chamando mais gente quando vocês vão colocando corações, hein? Então, então muita gente está nessa fase, né? Depois de ter se encerrado o lockdown, muita gente está começando a voltar a ter uma vida relativamente normal, que hoje está se batizando de novo normal, né? Então, a universidade, como eu falei, ela está voltando a funcionar, vai ter o semestre, eu recebi um e-mail essa semana do semestre 2020.3, as escolas públicas também estão voltando e as particulares eu entendo que estão no movimento ainda de voltar aí. Então, a gente, nesse momento, acho que a gente precisa descobrir, né, novos caminhos. Eu chamei dicas, mas na verdade são caminhos, são indicações, né? Vou trazer algumas luzes para vocês, tá? Perceberem o que vocês estão errando na mão de repente, o que vocês estão deixando de fazer, o que está deixando vocês desequilibrados, e cada um vai tentar colocar na sua vida aquilo que vai se adaptar melhor, tá? Essa live é aberta a comentários, tá? Então, se vocês quiserem colocar comentários aqui, vocês podem colocar. Se vocês quiserem colocar uma perguntinha nessa caixinha de pergunta, vocês também podem colocar, que eu consigo ver, tá? E a gente vai batendo um papo, tá bom? Vamos começar? Então, novo normal é uma expressão, mas eu acho que é uma expressão que até o primeiro-ministro aqui do Canadá utilizou, né? Que a gente precisa se adaptar ao novo normal, e eu acho que vocês estão ouvindo muito também. Mas, embora seja uma expressão, na verdade a gente percebe que é um novo normal, entre aspas. Por quê? Porque, na verdade, está tudo diferente, né? Então, existe um novo contexto de trabalho, existe um novo contexto de relacionamento, já que a gente não pode aumentar muito essa nossa bolha de contato pessoal, já que a gente tem que usar máscara quando a gente vai para um lugar fechado. A nossa diversão mudou, a nossa forma de consumir também mudou. Então, esse novo normal, na verdade, não é tão normal assim, né? Ao mesmo tempo, essa expressão quer dizer que precisamos entender que essa é a nova realidade, né? Então, se é uma nova realidade que a gente não pode mudar, a gente precisa se adaptar a esse novo contexto de consumo, de trabalho, de relacionamentos, e a gente precisa aprender novas formas para lidar com esse novo contexto, tá? Então, primeira dica de hoje que eu trouxe para vocês: exercite a aceitação. Isso é um princípio que a gente trabalha muito, que é central no Mindfulness, né? Que é a atenção plena. Então, a aceitação não é a mesma coisa que passividade ou alienação. Então, a aceitação, ela na verdade, ela significa não lutar contra aquilo que não temos controle. Existe uma frase que talvez vocês tenham visto aí, né, a Silvia, a Rosana, quem está acompanhando a gente, nas redes sociais, né? É uma frase de Jon Kabat-Zinn, que é um professor da Universidade de Massachusetts, que é o considerado pai do Mindfulness. E ele diz: nós não podemos controlar as ondas, mas podemos aprender a surfá-las. Isso é uma frase dele, que é muito repetida, né, nas mídias. O que ele quer dizer com isso? Que embora a gente não possa mudar o curso da natureza, no caso as ondas, a metáfora que ele usa, a gente pode aprender a surfar. Se a gente ficar brigando com o mar, se a gente ficar brigando com as ondas, xingando as ondas, vocês concordam que não vai solucionar? Que o mar vai continuar existindo? Do mesmo jeito que qualquer outro elemento da natureza, né? Então, a gente não pode controlar com o indivíduo, mudar a realidade que a gente está vivendo hoje, desse contexto de pandemia. É um contexto novo para todos nós, né? Então, se a gente não pode mudar completamente, a gente não tem controle pleno e possibilidade de mudar, só nos resta aprender a surfar nessa onda. Ou seja, só nos resta aprender a lidar com essa situação que não é confortável,
que não é tranquila, que é mais difícil para algumas pessoas do que para outras, mas o fato é, não adianta brigar com o contexto, não adianta brigar com a onda, não adianta brigar com a natureza, não adianta brigar com a pandemia. Então, a aceitação é isso, é a gente olhar para o contexto, respirar e dizer, ok, eu preciso aceitar as coisas como elas são, o contexto como ele está. E aí, nesse ponto, nesse primeiro momento, o que eu digo para vocês é, aceitação não é a mesma coisa em que a gente alimentar o que eu chamo de nostalgia doentia. O que é isso? É aquele padrão mental de pensamentos repetitivos que nos mantém fixo no passado. É aquela frase que a gente diz assim, ah, como era tão bom no tempo que... reticências. Então, antes da pandemia, talvez você já tivesse esse padrão mental. Por exemplo, ah, no meu tempo, os filhos não falavam assim com os pais. Ah, no meu tempo, a escola não era assado. Ou até mesmo fotos que você pode ver da sua juventude. Ah, quando eu era jovem. Ah, quando eu tinha isso. Ah, quando eu fui nessa viagem, foi tão bom. Então, existe a nostalgia, que é a lembrança gostosa e calorosa do passado, do que a gente viveu, do que era bom, seja uma viagem, experiência, qualquer que seja. E tem essa nostalgia doentia, que é a gente ficar fixado, os nossos pensamentos, sempre remoendo, e sempre com uma saudade exagerada e apegada a tudo que foi bom. Só que isso, na prática, é ficar se lamentando por aquilo que a gente não tem mais. Agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos com relação à pandemia, do que eu ouvi, do que eu conversei com vocês, né, do que eu vi em casa e entre os meus amigos também, e talvez vocês se identifiquem com algumas dessas frases, tá? Essa nostalgia doentia dentro da pandemia. Eu ouvi lamentação, por exemplo, eu não tenho, ou sentir também, né? A gente pode ficar se lamentando pela falta de liberdade da gente sair a hora que a gente bem entende. Era uma coisa que a gente tinha como certa, né? Take for granted, como se fala em inglês. Então, a gente nem pensava que eu preciso me organizar para sair, né? Então, a gente tinha como certo. De repente, a gente tem uma falta de liberdade para sair a hora que quer, do jeito que a gente quer. Então, a gente pode ficar alimentando a nostalgia doentia quando a gente não para de pensar e repetir mentalmente. Ai, que droga, que saudade que eu tenho do tempo que eu podia ter liberdade para sair. Outra frase, outro pensamento que a gente pode ficar alimentando, pensando nos projetos profissionais ou pessoais que foram interrompidos por conta da pandemia. Eu, por exemplo, faltava 2 semanas, gente, para concluir um curso de facilitador em Mindfulness. E esse curso estava vinculado a uma série de outros projetos que eu queria fazer online, né? Era uma certificação com o instituto que fica em Toronto, as aulas eram online, só que tinham práticas. Eu tinha que mediar um grupo, eu estava mediando um grupo aqui em Vitória. E quando explodiu a pandemia, eu lembro que faltavam 2 aulas só. E aí, quando eu precisei interromper aquilo, é uma situação difícil. Eu tive essa situação, muitas pessoas também tiveram, talvez a Rosana teve outras situações que teve que interromper, né? Teve gente que estava para se formar e não se formou, teve gente que estava para terminar uma pós e não terminou, né? A minha cunhada ia casar agora em julho, teve que adiar o casamento para janeiro do ano que vem. Então, casamento tudo pronto, tudo organizado. Eu já tinha comprado passagem para viajar para o Brasil em julho. Eu estava planejando 2 eventos para fazer em Recife em julho. Planejando, mas assim, no final da execução, eu estava prestes a começar a pagar alguns fornecedores, algumas pessoas, para alugar um espaço e fazer um pequeno evento de final de semana. Felizmente, eram pessoas muito amigas, muito próximas, mas assim, eu já tenho trocado vários e-mails com muitas pessoas. E tive que, momentaneamente, pausar esse projeto. Né? Então, todos nós, em maior ou menor medida, tivemos que interromper algum projeto, seja pessoal, seja profissional. A questão é, se você hoje, Rosana, por exemplo, percebe que está alimentando de uma forma doentia essa nostalgia sobre que você perdeu ou que você foi interrompido por conta da pandemia, isso acaba sendo um peso mental na sua vida, porque você fica, ao invés de gastar sua energia mental para pensar no que você pode fazer a partir de agora, o que é que você pode fazer no contexto do que você tem, você fica preso no passado
pensando no que perdeu. Entendem? Então, a minha rotina, do mesmo jeito que a rotina de vocês, outra coisa que eu acho que foi universal, foi roubada também. Então, eu tenho 2 filhas, por exemplo. Então, quem tem filho em idade escolar, a escola, a linha ainda não tem filho em idade escolar. Mas teve que ficar mais de 100 dias em casa, num apartamento, né? Sem poder nem ir no parquinho, porque aqui em Vitória até os parques públicos eles fecharam. Lockdown, eu sei que em Recife foram 2 semanas. Minha mãe só faltou enlouquecer, minha irmã, porque não podia sair de casa. Literalmente, tinham que apresentar carteira, ia para o banco, tinha policial na rua fazendo fiscalização. Aqui a gente ficou 3 meses, um pouco mais de 3 meses, completamente lockdown. Né? Então, a gente sentiu a nossa liberdade roubada. A gente sentiu a nossa rotina roubada no caso de quem tem filho, por exemplo. Eu tinha minha rotina de trabalho estruturada em função da rotina da escola e da creche. De repente, eu não tenho mais essa rotina e ainda ganho de quebra a responsabilidade adicional de ter que fazer homeschooling com a minha filha. Então, eu tive que reestruturar completamente. Né? Não só não tinha aquele elemento externo, né? Algumas pessoas do horário do trabalho, por exemplo, deslocamento para o trabalho, para de repente você não ter um elemento externo, seja escola, seja trabalho, seja os horários, para de repente você ter que fazer isso tudo sozinha. Né? Então, outras pessoas sentiram academia. Meu marido estava começando a voltar para a academia, naquele projeto de perder peso, aquela coisa toda. A gente se mudou em dezembro para uma nova cidade aqui no Canadá. Janeiro a gente estava organizando processo de mudança, etc e tal. Então, em março ele estava naquela empolgação de voltar para a academia. Eu tinha visto o preço, etc. De repente, não pode mais academia, não pode mais exercício físico, não pode mais parque, não pode mais nada. Então, gente, o que eu quero dizer com isso existe e existiu uma fase muito turbulenta de toda essa novidade na nossa cabeça. E é normal e é compreensível que a gente tenha se sentido desnorteado nesse momento inicial, que a gente teve que lidar com essa mudança de rotina, com essas coisas todas que nos foram, entre aspas, roubadas. Mas, vamos parar agora para pensar. A gente está em agosto. E pelo menos aqui o lockdown começou em março. Então já é tempo, já é momento da gente pensar que caminhos a partir de agora a gente vai tomar para reestruturar nossa vida, nossa mente e caminhar daqui para frente nesse novo normal. A gente precisa deixar passar, que é outro princípio do mindfulness. Let it go, não da Elsa, mas let it go. Deixar as coisas fluírem, deixar os pensamentos passarem, deixar o passado no passado. E aí eu passo, né, a partir desse momento, para a segunda dica que está relacionada a isso. Agora é o momento da gente focar no presente e deixar o passado para trás. Deixar essa nostalgia doentia, essa lembrança do que eu perdi, do que eu não tive, do que eu não consegui terminar, do meu trabalho, da creche, da escola, isso é passado, isso já foi. Se a gente se lamentar com isso, a gente vai ocupar um espaço mental ao invés de pensar o que eu vou fazer, no que eu perdi, tá? Então vamos agora focar na segunda dica. Foca no presente. Então, vamos se perguntar a seguinte coisa. Ok, diante do contexto que eu não posso mudar, o que é que eu posso fazer agora? Essa é a palavra-chave. E aí eu trouxe algumas perguntas, alguns exemplos para ajudar vocês a refletir e a pensarem na realidade de vocês, tá? Como é que eu posso me exercitar agora? Não tenho mais academia. Tem que ser um lugar aberto. Pode ser uma caminhada? Pode, tá. Mas tem que ser uma caminhada no horário, preferencialmente, que não tem um fluxo muito grande de gente, porque eu não vou para um Parque da Jaqueira no horário do pico, por exemplo. Minha cunhada está indo caminhar com o meu cocunhado. Essa semana retrasada, ela foi para a Praia de Boa Viagem, na beira do mar, de 5h30 para 6 horas da tarde, porque era um horário mais vazio e eu suponho que ela deve ter ido com máscara também. Então, ela voltou a fazer exercício físico dentro do contexto que ela tem. Então, é isso que você também tem que pensar. Será que dá para fazer na academia do meu prédio? Não. Sim. Será que dá para fazer uma caminhada? Será que eu posso comprar uma máscara mais confortável se eu ainda não comprei para usar? Será que eu posso achar uns horários que não seja de pico? Então, é isso que a gente tem que se perguntar. Como me exercitar agora? Segunda questão, como posso organizar melhor o meu espaço de trabalho agora? Eu só tenho uma mesa de 1 metro quadrado. É isso que eu tenho, então vou fazer.
Eu pude comprar uma florzinha para colocar ali atrás, um quadrinho, ótimo, é isso que eu tenho hoje, perfeito. É a mesa da sala que você tem hoje? Então, ótimo. Segue as minhas dicas da outra live sobre foco e organização, sobre espaço físico, que eu trago várias dicas específicas sobre o ambiente, o que ouvir, onde colocar a mesa, como é que a gente pode improvisar e melhorar dentro do que a gente tem. Volta lá que essa live está bem interessante, com dicas sobre como organizar o espaço, tá? Então, se esse espaço que eu tenho agora, não adianta eu ficar pensando, mas o espaço que eu tinha na universidade era ótimo, porque eu tinha privacidade, porque eu não tinha filho brincando, porque eu não divido meu escritório aqui. Vocês estão vendo arrumadinho aqui atrás. Aqui do lado tem uma casinha de bonecas, metade do Dan, do escritório, é das meninas e metade é meu. Eventualmente os brinquedos vêm para cá, e aí eu preciso pedir para elas arrumarem direito. Então, quem tem filho, quem está aqui, a Celina talvez não está nessa realidade, mas quem tem filho sabe que isso é uma loucura voltar a trabalhar. A Aline, a minha amiga que mora aqui, o escritório do marido mudou 2 ou 3 vezes. O do meu marido também. A gente foi tentando configurações diferentes. Adianta a gente se lamentar do escritório perfeito que a gente hoje não tem mais? Não adianta, gente. Adianta pensar, o que eu tenho hoje, o que é que dá para organizar no meu espaço de trabalho, tá? Hoje, agora, nesse novo contexto, ok? Como posso organizar melhor a minha rotina agora? E eu vou, nas próximas dicas, detalhar para vocês como vocês podem organizar melhor a rotina. Mas não adianta eu ficar me lamentando. Quando eu tinha a escola das meninas, a rotina era muito mais fácil. Quando elas ficavam, no caso aqui, 6 horas na escola era bom demais, porque eu tinha mais liberdade. Não adianta. O que eu tenho agora não é isso. Então, eu tenho que me adaptar. Como posso comprar o que eu preciso agora? Aqui os shoppings reabriram, com algumas restrições, mas reabriram. Eu sei que em Recife alguns também. Mas teve um tempo que a gente não podia comprar roupa, a gente só tinha que opção. O que é que estava abrindo? Farmácia, supermercado e hospital, quando estava em lockdown aqui, e banco, algumas unidades. Então, onde é que eu comprei roupa, minha gente? Internet. Eu entrei na loja que eu mais gosto das meninas, vi as peças em promoção, já sabia o tamanho delas, comprei um tamanho um pouquinho maior, pronto. Quando precisou um pouquinho mais, adivinha onde eu comprei, gente? Walmart. Sabe aquela seção de loja, da loja de roupa? Não tenho o costume de comprar em supermercado roupa. Mas qual o problema de eu comprar? Se é o contexto que eu tenho agora. Eu vi muita gente comprando coisa de gardening, de jardinagem, que queria comprar em loja especializada, mas não podia no início do lockdown, que foi comprar no Walmart, que tem uma seção de jardinagem. Né? Então, se é o contexto que eu tenho, eu não vou me lamentar. Eu tive amigas que ficaram choramingando, fazendo áudios no WhatsApp, se lamentando, porque o meu filho cresceu e agora eu não tenho como comprar roupa, ele está usando a roupa do pai. Que falta eu sinto de estar no shopping, porque eu não posso nem comprar roupa para os meus filhos. Eu disse, amiga, sabe onde é que eu compro roupa para as meninas agora no verão? Porque Bianca também deu um estirão. Eu estou comprando no Walmart. Comprei 2 shortinhos, 3 blusinhas, um vestidinho para cada. Acabou. Sobreviveu. Então, adianta eu ficar me lamentando que a minha loja predileta, maravilhosa do shopping, de comprar roupa para as minhas filhas, está fechado. Meu Deus, a minha vida vai acabar porque eu não tenho shopping. Ainda tenho vontade de dizer, minha amiga, você está preocupada com shopping, que você não pode comprar a roupa que você quer? Você está vendo o que está acontecendo com gente morrendo no mundo? Então, se você não perdeu nenhum ente querido, nenhuma pessoa da sua família, nenhum amigo, dê graças a Deus e pare de reclamar da roupa. Vá comprar online. Você tem dinheiro para comprar. Seu marido não está desempregado, você não está desempregado, tanta gente morreu, tanta gente perdeu familiar, tanta gente perdeu emprego. Se você é preocupada de comprar roupa, compra no site, compra no supermercado, entende? Então, deixa a lamentação para trás, agradece a Deus que está vivo, exatamente, Rosana, e vamos comprar de uma forma diferente, vamos consumir de uma forma diferente, tá? Como posso me relacionar e me comunicar com as pessoas agora? Para algumas pessoas, eu sei que isso é mais difícil, para outras é mais fácil. Né? Existem as várias linguagens do amor. E o toque, a presença, o olhar, ele tem uma qualidade no relacionamento que é muito diferente daquilo que é mediado pela tecnologia. Isso já é provado cientificamente pela psicologia social. Então, é lógico que um abraço não é substituído por um abraço virtual. Mas adianta a gente ficar se lamentando? Não. Vivencia a sua saudade, vivencia o seu luto, mas não fica alimentando, gente, a tal da nostalgia doentia, do tempo que eu podia abraçar fulano, beltrano e cicrano.
Hoje o que eu tenho com ciclano e fulano para falar é Zoom, é Hangout, são os aplicativos que eu tenho de comunicação, é mensagem de voz, é áudio, é não sei o quê. Então, se o que eu tenho hoje é comunicação mediada pela tecnologia, vamos fazer o melhor uso disso possível. Vamos procurar comunicações síncronas, que é essa comunicação em que eu falo e a pessoa responde no mesmo horário, ao invés de passar uma hora olhando um monte de videozinho, uma mensagem genérica em grupo de WhatsApp, diminui essa frequência do uso, escolhe 2, 3 amigos por final de semana para você falar diretamente, faz uma mensagem de vídeo síncrona, né, que a pessoa te vê e responde na mesma hora no Zoom ou no Hangout ou no Skype. Hoje tem um monte de aplicativo gratuito, até o Instagram também faz. Né? Antigamente eu pagava, quando eu morei na Inglaterra em 2012, eu pagava para usar o Skype, para poder falar com a minha família. Eu usei o FaceTime, comprei um iPad para minha mãe na época, para ela poder, quando voltasse para o Brasil, a gente ficasse falando pelo FaceTime, porque eu podia usar pela internet. E ela não precisava pagar o Skype. Então, vocês são de uma geração, algumas pessoas em que eu sou da geração que eu pagava o Skype, né? Então, hoje a gente está numa situação muito melhor de mediação de comunicação do que a gente tinha há 10 anos atrás, por exemplo. Então, vamos usar isso que a gente pode fazer. É isso que a gente tem? Vamos usar. Como posso ter momentos de lazer agora? Então, se o momento de lazer que eu tinha, que eu gostava, que eu preferia, era frequentar restaurante, eu não posso, paciência. Ou eu vou aprender a cozinhar, ou eu vou entrar no aplicativo, ou eu vou pedir comida para entregar na minha casa, né? Sem dúvida, Rosana, não está fácil nesse momento a comunicação, todos estamos muito sensíveis, então o cuidado tem que ser redobrado, especialmente com a linguagem escrita. Exatamente, remete muito ao que a gente conversou na live passada de etiqueta digital, né? E então a gente precisa sim ter esse cuidado adicional de como a gente se comunica, de como a gente se relaciona no digital, para que a gente não possa alimentar discurso de ódio, para que a gente não fique compartilhando coisas que podem exercitar a empatia pelo outro. Como é que o outro pode se sentir com essa mensagem que eu estou mandando? Ter muito cuidado com o que se escreve, porque às vezes a escrita ela não tem a mesma riqueza da comunicação face a face. Né? Ter cuidado com discursos políticos ou discursos de ódio, porque já está tão difícil, né, para todo mundo. Então, vamos usar com sabedoria, com prudência, essas comunicações. Né? O que mais? Corte as distrações. Em que sentido isso, gente? A gente, às vezes, não percebe que o nosso tempo vai embora num dia e que a gente tem a sensação de que acabou o dia e não consegui fazer nada. Só que a gente, às vezes, não desenvolve um sistema para cortar as distrações, tá? Então, a gente tem 2 tipos de distrações, as internas e as externas. Também fiz uma live completa só sobre isso, tá? Sobre distrações, como ser indistraível. Então, as internas são as emoções desconfortáveis das quais a gente quer fugir. Então, nesse turbilhão de emoção, é normal que a gente sinta medo, solidão, ansiedade, fadiga, incertezas, né? E aí a gente acaba procrastinando algumas coisas, ou fugindo na comida, ou fugindo no celular. Então, a gente precisa ter cuidado com esses gatilhos internos emocionais que a gente tem, estar atentos a ele. E as distrações externas que são do ambiente. É o filho que nos chama, nesse contexto de home office, é o cachorro do vizinho que late, é o filho do vizinho que briga, enfim. São as notificações do próprio celular. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo de emoções negativas, tá? De tédio, de raiva, de fadiga, e entender o que está por trás do seu estado emocional. Talvez você esteja precisando de mais espaços desconectado, mais espaços de autocuidado, mais espaços para ter um tempo para você, para que você consiga processar e equilibrar mais as suas emoções. Tá? Dica 4, organize a sua rotina. Se vocês quiserem, pode colocar também nos comentários qual é a maior dificuldade que vocês estão tendo agora, tá bom? Eu tento responder a vocês também. Então, dica 4 é organizar a rotina. É uma coisa que eu sempre tenho falado aqui, mas que eu sei que é algo difícil, principalmente para quem tinha a organização da rotina em algo externo a você. Então, vamos supor que a Rosana tinha uma organização da rotina em função do horário de trabalho.
Horário de sair, horário de pegar o carro, sabia quanto tempo ia passar no trânsito, a hora que ia chegar, a hora do intervalo do almoço, quanto tempo de almoço, a hora que chegava as redes sociais no intervalo do almoço. Então, a nossa rotina, muitas vezes, era externa a nós. Né? Quando a gente vai para uma rotina em home office, então isso traz mais autonomia, mais liberdade. Só que junto com essa autonomia, isso também exige mais disciplina e mais organização. E aí, para quem não tinha nenhum sistema de organização da própria vida, da própria rotina, e essa rotina era meio que determinada por horário de trabalho, horário de escola, por algo externo a nós, a gente sentiu mais dificuldade. Quem já estava numa rotina como eu tinha, de trabalhar em casa, estudar em casa, ficar o dia com as crianças, o que eu senti foi a rotina da escola. Mas quem perdeu tudo de uma vez, ficou realmente mais complicado de se organizar. Então aqui eu vou passar rapidamente para vocês algumas dicas e sugiro que quem queira entender um pouco melhor aqui, volte numa live que eu fiz sobre como ser indistraível, no qual eu faço 30 minutos apenas detalhando essas dicas de como você pode organizar sua rotina, tá? Então, rapidamente, o que é que você pode fazer para organizar sua rotina? Faça uma agenda, sincronize a sua agenda, ou seja, com os horários que funcionam para o seu esposo, para o seu cônjuge, né? Para os seus filhos. Então, os horários de intervalo seus com o horário do lanche das crianças, por exemplo. O seu horário de trabalho com o horário que eu preciso parar, no meu caso, para preparar o almoço para o meu marido, que trabalha aqui, mas que tem outros colegas trabalhando no fuso horário de Calgary. Então, por exemplo, eu paro de trabalhar às 10h45 da manhã, porque ele precisa almoçar 11h30, porque às vezes 12h30 ele já tem reunião. Então, a gente sincronizou as nossas agendas de maneira que não fica conflitando. Então, eu faço essa live às 10 horas, às vezes, para mim aqui, que eu sei que é complicado para algumas pessoas aí. Por que eu não faço às 20? Porque 4 horas da tarde, às vezes funcionava para mim que era o horário que meu marido terminava o trabalho. Mas tinha dias que ele não conseguia terminar às 4. Então, o que eu quero dizer? Que vocês precisam pensar qual horário que meu esposo está trabalhando, qual horário que as crianças precisam de mais atenção, qual horário que eu consigo me concentrar melhor. Eu funciono melhor de dia, eu funciono melhor de manhã ou à tarde. Eu me acordo, por exemplo, 5h30 da manhã, porque eu trabalho de 6 às 7 com as crianças dormindo, ou se elas acordam antes, elas já ficam brincando sozinhas, ficam vendo um pouco de TV, e às 7 eu desço e faço café. Então, essa sincronização das agendas com quem está dentro desse processo de home office com você é super importante, tá? Vamos para frente. Então, quem quiser mais informação disso, volta na live que eu falei para vocês sobre como ser indistraível, tá? Que eu detalho todos esses passos de organização de rotina, especificamente. Dica 5, tenha uma boa dieta de informação. O que é que a gente pensa na dieta alimentar? Que a gente tem que se preocupar com a qualidade da nossa comida, com a variedade e com o tempo para digestão. Mesma coisa a gente pode usar como metáfora para as nossas informações, que é uma coisa que eu tenho conversado muito com vocês e que vocês também podem zapear em outras lives. O que é a qualidade de uma comida? A gente não pode comer só junk food, concordam? A gente gosta de junk food. Ela é até meio viciante porque é mais salgadinha, mais doce, é mais gordurosa. Mas a gente não pode viver de junk food. Da mesma forma, informação. Você tem que ter cuidado com a informação que você consome. Não consuma só fake news, não use só as mensagens de grupo de WhatsApp como fonte de informação, porque às vezes vem muita porcaria misturada, né? Então, nem toda notícia tem o mesmo valor nutritivo para a nossa mente, do mesmo jeito que nem todo alimento tem o mesmo valor nutricional, tá? Variedade, do mesmo jeito que um dos princípios básicos da nutrição é um prato colorido e variado, mesma coisa informação. Não fica vendo só informação de grupo, né? Escolhe um jornal legal para você assistir. Eu fico olhando, eu acompanho um CBC News no YouTube, por exemplo, porque são notícias curtas e me dão uma visão geral, né? Eu não estou fora do país, então eu não vejo TV aberta, na verdade, há muitos anos, e nem canal por assinatura, só vejo streaming. Mas você pode hoje usar no YouTube, siga um canal de jornalismo oficial, né? Você pode seguir um canal oficial, um órgão de notícia, no caso aqui do governo do Canadá, ele manda sempre um release diário do que está acontecendo, as recomendações, também tem a da província de British Columbia,
Então, você pode seguir os canais oficiais do seu estado, do seu país, do Ministério da Saúde, por exemplo, tá? E, ao mesmo tempo, ninguém vive só de brócolis, né, minha gente? Ninguém vive só de uma comida super nutricional. Então, também precisa ter espaço para a gente ter equilíbrio para humor, para entretenimento, né? Isso. Tem uns posts que eu falo sobre infoxicação. Eu acho que tem uma live também, Sérgio. Vale a pena também olhar. Então, a infoxicação é intoxicação por excesso de informação, né? Então, a gente precisa também ter espaço para notícia de credibilidade, mas a gente também pode abrir espaço para o humor, né? Eu, por exemplo, tenho um canal em particular que eu gosto muito, porque eu acho eles super criativos, e eles fazem graça de tudo, inclusive desse contexto da pandemia. E o humor tem a liberdade da criação, né? Ele não precisa ser politicamente correto, ele ri da realidade, e nos faz rir da realidade também. Então, o Porta dos Fundos, por exemplo, para algumas pessoas é um pouco ácido, mas eu gosto, eu assisto de vez em quando, mas eu morri de rir com algumas séries que eles criaram nesse período de pandemia, né? Então, o humor, o entretenimento, o momento para ver uma coisa que seja bem banal, também é importante. Do mesmo jeito que a gente não pode viver só de junk food, a gente gosta, né, minha gente, de um chocolatinho depois do almoço. Quem que não gosta de, uma vez por mês aqui em casa eu compro Nutella, não posso comprar toda semana porque elas ficam viciadas e ficam comendo escondidas de mim, então eu não compro toda semana. Mas Nutella é gostoso. Um pãozinho com queijo é bom, mas você vai comer só pão com queijo todas as refeições? E assim vai, né? Então, vamos fazer um prato colorido na nossa dieta de informação. Vamos nos dar tempo para digerir, né? Então, você come uma feijoada, você não vai dar um mergulho na piscina. Você consome a notícia chocante, né? Como aconteceu algumas notícias essa semana no Brasil, que gera uma polêmica, que gera uma discussão moral, etc, etc, que às vezes é chocante quando você vê. Então, você às vezes precisa, depois daquilo ali, se permitir um tempo para processar, para digerir aquela informação. Quando você vê uma notícia sobre a quantidade de mortos no mundo, no Brasil, por conta do Covid, é uma informação visualmente, às vezes, impactante, o conteúdo também. Então, permita-se um tempo, compartilhe, divida com alguém para digerir isso. E a última dica, para a gente ir encerrando, seja adaptável ao contexto. Então, se o que você tentou, por exemplo, há 2 semanas não está funcionando mais, de organização da rotina, do seu filho, do horário de trabalho, não funcionou daquela forma, mude, adapte, ajuste, tá? A organização, ela não é sinônimo de rigidez, tá? A organização é para ela dar um quadro, os limites, né? Para que a gente possa, dentro daquilo ali, tentar achar um prumo da nossa vida, da nossa rotina novamente, tá? Novos contextos, novos ajustes, tá? E, por fim, seja responsável com os cuidados básicos de higiene e segurança, tá? O novo normal, nesse aspecto, ele é novo. A gente vai ter que se acostumar a andar com álcool gel, a colocar o álcool gel. Eu já me acostumei, as meninas também, a colocar álcool gel antes de ir para o parquinho, quando sai do parquinho. Eu tenho um lisol dentro do carro quando sai do supermercado para usar. Ando com um saquinho de máscara na bolsa. Comprei hoje um kitzinho de 5 máscaras bonitinhas para elas levarem para a escola, para cada dia ter uma. Então, a gente precisa ter sim os cuidados básicos de higiene e segurança, mas sem alimentar neuras, certo, gente? Então, minha mensagem final hoje nós precisamos nos cuidar, mas não nos desesperar, tá? Então, se cuidem, busquem o equilíbrio de vocês, tá? Na vida digital, na vida offline. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês buscarem novos caminhos para se reequilibrarem nesse novo normal.